Nós decidimos fazer um segundo programa para que vocês conhecessem um pouco mais da história da nossa comunidade. Nós temos aqui sepulturas de pessoas que vieram de mais de 20 países e regiões diferentes. Então a gente tem uma espécie de retrato do que foi a vida judaica antes da Segunda Guerra Mundial, quando o centro da vida judaica era a Europa Central e principalmente a Europa Oriental. Então, e a gente tem sepulturas em muitas línguas e a gente pode, olhando, observando detalhes, a gente um pouco vai imaginando e recompondo essa história da vida judaica antes da Segunda Guerra Mundial, quando ela foi destruída na Europa, né? Então, venha conosco. E esse aqui é o túmulo de Siegfried Gotthilf. Siegfried Gotthilf chegou no Brasil em 1938, quando já não dava mais para os judeus alemães saírem da Alemanha, com documentos falsos obtidos através do irmão do professor do meu pai, que era pastor protestante. Ele emitiu documentos de batismo que permitiram que a família saísse da Alemanha. Uma mão na frente e outra atrás, mas permitiram que eles saíssem com vida. Siegfried Gotthilf é o meu avô, pai de Francisco Gotthilf e fundador do programa Mosaico de rádio. E aqui nós temos um túmulo de um combatente de 32 que lutou na chamada Revolução de 32 contra as forças do governo federal getulistas. E aqui tem uma placa em que está escrito: morto nos campos do sul da arrancada constitucionalista, homenagem do Centro Acadêmico 11 de Agosto, que era a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, da onde saíram muitos voluntários que se mobilizaram para lutar em 32. Então, é uma história também de 90 anos atrás, mas uma outra história em que a história de São Paulo e da comunidade judaica se entrelaçam aqui. História curiosa. Esse túmulo aqui, de um casal, Erna Rothschild e Maurício Rothschild, ele tem uma curiosidade, tem uma característica muito interessante. O seu Maurício Rothschild foi dono de uma gráfica, mas esse cara era um empreendedor. Além dele fazer cartões e papel de carta e nota fiscal, e seja lá o que mais se fazia em 1920 ou 1910, ele achou que era uma grande ideia fazer cartões postais, que é uma coisa que ele trouxe com certeza da Alemanha, onde ele nasceu. Então ele criou os postais de São Paulo que a gente conhece. É um antecessor da comunicação como a gente conhece. A quantidade de histórias interessantes que esse cemitério tem é incrível. Berta Kogan, precursora da comunicação jornalística dentro da comunidade judaica. Irmã do Samuel Weiner, que alguns de vocês ainda devem lembrar, além de ter sido casado com a Danusa Leão, ele foi um revolucionário no jornalismo, foi o dono da Última Hora do Rio de Janeiro, é isso? O que mais você me conta aqui? Ela fundou uma revista chamada Brasil Israel logo depois da fundação do Estado de Israel em 48. E essa revista era uma espécie de embaixada cultural e de comunicação entre os dois países. Ela fundou essa revista pensando em promover as relações culturais. Ela dava muito ênfase para a questão científica, tecnológica, mas também diplomática. Então, muita coisa das relações entre os países, via a comunidade judaica, passava pela figura dela e pela revista. Aqui nós estamos na frente de duas sepulturas de dois personagens muito interessantes, também da televisão e da literatura, da televisão, do teatro e da literatura, o Júlio de Gouveia e a Tatiana Belink Gouveia, que foram precursores da televisão ao vivo nos anos 50, quando faziam, entre outros, o programa do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que foi a primeira adaptação do Monteiro Lobato, que era ao vivo na televisão, começou na antiga Tupi, se não me engano. O Júlio escrevia os roteiros, a Tatiana foi a boneca Emília. Depois a Tatiana ela fazia as adaptações também e ela acabou se tornando uma das grandes escritoras
para crianças no Brasil, com dezenas de livros e prêmios e assim, acho que quando a gente pensa na história da infância, não só em São Paulo, mas no país, a gente pensa nas tantas histórias que a Tatiana escreveu, traduziu, adaptou e contou. E aqui tem o simpático túmulo dos dois para a gente sempre lembrar deles. A comunidade judaica foi formada por aqueles que vieram fugidos dos pogroms ainda no final do século XIX, começo do século XX. Depois vieram aqueles que conseguiram escapar do nazismo. E finalmente, os poucos que sobreviveram ao Holocausto e vieram depois. Esse túmulo aqui é realmente uma curiosidade. O túmulo é de uma senhora chamada Amalie Lohn, e diz que ela nasceu Wolf, ela vem de uma família Wolf, mas quando a gente olha a placa do túmulo, ela diz: em memória dos nossos queridos que não voltaram dos campos de concentração. Como tem vários sobrenomes aqui, dá para supor que além da família Lohn, essas outras pessoas, Wolf, Werner, Capel, Weinberg, Mendel, ou são parentes, ou são amigos, são conhecidos, são gente com quem eles conviveram na Alemanha e que morreram nos campos de concentração. A coisa curiosa que a gente não vê nem nos nossos cemitérios mais novos é que esses túmulos mais antigos, muitos deles tinham fotos. Aliás, com uma qualidade surpreendente. Quando eu falo qualidade, não é que estavam em foco, é que esses túmulos têm 80 anos, 100 anos, e as fotos estão aí impecáveis. Essa que agora o Rony vai falar, sobre o Milep Sipkus, é um ator do teatro Yiddish, aqui é um galã daquela época. Não, eu não vou interromper. Vamos lá, Rony, conta o resto da história. Aqui a gente tem a sepultura do Milep Sipkus, que foi um ator de teatro Yiddish, na verdade de uma família, assim, uma verdadeira dinastia de artistas e atores do teatro Yiddish. E é interessante, tem o símbolo das artes na sepultura dele, e isso nos evoca a importância e a presença da cultura Yiddish na imigração, que era a língua e a cultura trazida pelos imigrantes, principalmente da Europa Oriental, um pouco da Europa Central, e era a língua na qual esses imigrantes conversavam, produziam teatro, literatura. E era isso foi muito importante culturalmente na comunidade judaica, e até os anos 50, 60, em São Paulo, ainda teve um boom de teatro Yiddish na Casa do Povo nos anos 50. Esse guia, ele na verdade ele teve o apoio de um edital da Secretaria do Estado da Cultura, que é o PROAC. No caso foi um edital de obras de patrimônio histórico e cultural, material e imaterial da cidade de São Paulo. E é interessante porque ele foi inteiramente custeado por meio desse edital público, e é interessante porque é um reconhecimento do cemitério e dessa história da comunidade judaica como parte do patrimônio da história comum da cidade e do estado de São Paulo.